Olá, bom dia. Eu sou Leonardo Atucho, jornalista, editor da TV 247. Nessa quarta-feira, 11 de maio de 2022, compartilho com vocês os resultados da pesquisa Genial Quest de maio de 2022, uma pesquisa muito importante, presencial, que traz grandes informações importantíssimas sobre a sucessão presidencial aqui no Brasil. Então vamos lá, já trazendo os números da pesquisa, vamos compartilhar tabela por tabela para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Pesquisa de maio de 2022, como eu disse, 95% de confiança, 2.000 entrevistas presenciais, margem de erro de 2 pontos percentuais. Prosseguindo aqui, o número da pesquisa é 01603/2022. Avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Negativa para 46% dos brasileiros, oscilou um ponto para baixo, era 47 em abril. Regular de 25 para 27, positiva caiu de 26 para 25. Então, tudo dentro da margem de erro, num cenário de estabilidade. Vamos prosseguir aqui. A avaliação do Bolsonaro é pior na região Nordeste, mas também muito ruim no Sudeste, na região Norte, também um pouquinho melhor nas regiões Sul e Centro-Oeste. As mulheres rejeitam mais o Bolsonaro e o bolsonarismo do que os homens. O Bolsonaro tem rejeição de 50% das mulheres e apenas 21% veem seu governo como positivo. Por idade, ele é um pouco mais rejeitado entre os jovens de 16 a 24 anos, mas é uma distribuição relativamente uniforme da rejeição a ele. Por escolaridade, também os números são parecidos, 47 no fundamental, 44 no médio, 47 no superior. Por renda, os mais pobres rejeitam mais o Bolsonaro, até por uma razão natural. O Bolsonaro claramente governa para a população mais rica do Brasil. É um governo que é fruto de um golpe de Estado, que é o golpe de Estado de 2016, que teve como objetivo assaltar a população mais pobre do Brasil. Bom, entre os católicos, 48% rejeitam e entre os evangélicos, 32%. Nos evangélicos, ele tem uma aprovação relativamente maior, 36 a 32, né? É a dominação dos pastores que, mesmo com os fiéis passando fome, tendo dificuldades com a inflação, eles dizem que é necessário votar contra o comunismo, coisas desse tipo, né? É preciso lutar contra essa dominação ideológica. Mesmo entre quem recebe o Auxílio Brasil, a rejeição ao Bolsonaro é muito grande, 48%, é até maior do que entre aqueles que não recebem. Bom, vamos lá. Entre os eleitores, olha, isso aqui é muito importante. Entre os eleitores do Bolsonaro, só 49% aprovam, né? Então as pessoas sabem, olha, votaram nele metade, né? Mas ele não dá conta do recado. Você diria que o governo Bolsonaro está melhor do que esperava? Só para 20%. É uma decepção completa, né? Então não faz o menor sentido imaginar que o Brasil venha a ter um golpe de Estado para sustentar uma figura absolutamente impopular na história do Brasil. Eleições primeiro turno. Os brasileiros preferem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença, 45%. 29% esperam que as coisas continuem sob esse desgoverno total. Bom, olha que interessante, né? Você prefere que vença quem? Né? Entre os eleitores do Bolsonaro, só 58% preferem que ele vença, né, nessa próxima eleição. Então tem aqui a intenção de voto espontânea, eleição totalmente polarizada. Lula, 28 na espontânea, Bolsonaro, 22, Ciro Gomes, 2. Bom, agora a gente tem os cenários da pesquisa. Lula, 46, Bolsonaro, 29, Ciro, 7, Dória, 3, Janones, 3, Tebet, 1, Felipe Dávila, 1. Lula tem 46, se a gente somar todos os adversários no cenário 1, 29 mais 7, 36, mais 3, 39, mais 3, 42, mais 1, 43, mais 1, 44. 46 a 44. Lula vence em primeiro turno, mas na margem de erro, que é de 2 pontos. O Lula pode estar com 48 e todos os adversários somados podem estar com 42. Mas vamos considerar 46, 44 é uma vitória em primeiro turno na margem de erro. Cenário 2, interessante. Lula 46, Bolsonaro 31, Ciro 9, Dória 4. Também dá 31 mais 9, 40, mais 4, 4. 44, 46 a 44. Também vitória na margem de erro. A Quest pesquisou um cenário sem Ciro Gomes. Então, quando o Ciro sai, o Lula vai a 50, Bolsonaro vai a 31
e o Dória vai a 5. Então, vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também em primeiro turno, com uma margem muito mais folgada. Por isso que os eleitores do Ciro Gomes, mesmo que o Ciro mantenha a sua candidatura, são decisivos. Caso os eleitores do Ciro decidam resolver essa parada logo no primeiro turno, Lula estará eleito e o Brasil estará livre do neofascismo, que coloca o Brasil hoje como um dos países, aliás, o país de pior desempenho econômico em toda a América Latina. É um fracasso completo. Bom, a intenção de voto do ex-presidente Lula é maior no Nordeste, 62, Sudeste 43, Norte 36, Sul 40, Centro-Oeste 32. Bolsonaro só vence no Centro-Oeste, que é a região do agronegócio, que lucra muito com o Brasil desvalorizado. Quanto mais desvalorizada a moeda brasileira, melhor para o agronegócio, porque é o setor exportador da economia. Então, isso explica, na verdade, não chega a ser até um voto irracional, mas, na verdade, ele é contrário ao interesse nacional de uma maneira mais ampla, né? Se a taxa de câmbio vai a 6, a 7, os exportadores de soja lucram mais, mas a inflação aumenta muito para todos os brasileiros. O Bolsonaro governa para esse segmento da população. Intenção de voto para presidente entre as mulheres, Lula tem 51, Bolsonaro 22, entre os homens, Lula 42, Bolsonaro 38. Então, homens, filhos, pais, escutem as mulheres da sua família, né? É importante que as mulheres sejam cada vez mais ouvidas. Intenção de voto para presidente, Lula lidera bem entre os mais jovens, 49 a 26, mas lidera em todos os segmentos, né? Em todas as faixas. Só entre 42 a 59 que o Bolsonaro tem um pouquinho mais, chega a 33. Né? Escolaridade, até o ensino fundamental, Lula 59, ensino médio completo ou incompleto 39, ensino superior incompleto ou mais 36 a 35. Isso mostra, né, que em muitos casos o ensino superior pode emburrecer as pessoas, né? É inacreditável. As pessoas podem estudar mais e ficar mais burras, né? É uma coisa complexa. Mas, enfim, renda familiar, até 2 salários mínimos, Lula tem 57, mais de 5 salários mínimos, o Bolsonaro vence, 42 a 35. Também mostra como os ricos podem ser egoístas. O Bolsonaro governa para os mais ricos. Repito, ele é fruto de um golpe de Estado que teve como objetivo assaltar a população mais pobre do Brasil em benefício da população mais rica. Bom, então vamos lá. Intenção de voto a presidente. Deixa eu só seguir aqui. Esse aqui é o cenário 2, né? Então, Lula 46, Bolsonaro 31, todos os adversários somados 13. 31 mais 13, 44, vitória em primeiro turno. Por região, a gente já falou aqui também um pouquinho, por sexo falamos, por idade, escolaridade, renda familiar, religião, o Lula então ganha entre os católicos, mas perde entre os evangélicos. O Bolsonaro abriu uma certa vantagem entre os evangélicos, né? Vamos lá, vamos seguir. Seu voto é definitivo ou pode mudar? Definitivo, 63, pode mudar para 35. Mas é interessante, o voto do Lula está cristalizado, 76% não mudarão, do Bolsonaro também, 75%. Dos outros pode mudar. Então, o voto do Ciro Gomes, do Dória, do Janones não está cristalizado. É nesse eleitor que deve ser feito o trabalho para uma eventual vitória em primeiro turno. Bolsonaro merece um segundo mandato? Não, 58%. Lula merece voltar a ser presidente? Sim, 53%. Acho que essa tabela também explica bem o quadro da eleição. Segundo turno, vantagem ultra confortável para o ex-presidente Lula, 54 a 34 contra o Bolsonaro, 20 pontos de diferença, 53 a 24 contra o Ciro, 58 a 17 contra a Simone Tebet. E muita estabilidade a gente vê aqui, ó. A curva praticamente não mudou nos últimos meses, né? Bolsonaro só cresceu um pouquinho depois que o Moro desistiu. Então, conhecimento, chance de voto, isso aqui é muito interessante, né? Conhece e votaria, poderia votar. O Bolsonaro tem 24, mas o teto dele é muito baixo, é 24 mais 13. Então, ele pode chegar a 37. O teto do Lula é maior, é 38 mais 17. 48 mais 7, 55. Então, o Lula tem muito mais chances. Na verdade, é o único candidato viável, segundo essa tabela aqui. Bom, aqui a gente tem a rejeição, o Lula tem a menor rejeição, né? 43. O Bolsonaro tem 59, o Dória também tem 59, o Ciro 55. O Lula é o menos rejeitado entre todos os candidatos.
Principais problemas do Brasil: inflação. Paulo Guedes é uma economia, né? Paulo Guedes é um fracasso completo e absoluto. O Brasil tem a menor taxa de crescimento em toda a América Latina. Os brasileiros apontam crise econômica, desemprego e inflação como os grandes problemas nacionais. E pandemia, na verdade, o nível de preocupação com a Covid-19 já diminuiu. Vamos lá, gestão de Bolsonaro na pandemia, um desastre para 62% dos brasileiros. Avaliação do trabalho no SUS, 71% veem o SUS de forma positiva, ótima notícia. Na economia, a economia do Brasil piorou com Bolsonaro e Paulo Guedes, 62%. Sua capacidade de pagar as contas nos últimos 3 meses piorou, ou seja, todo mundo endividado. A sua expectativa em relação à economia, as pessoas são otimistas, né? Acham que pode melhorar. Talvez pelo fato de o Brasil estar perto de uma eleição que possa dar fim a todo esse desgoverno. Então, o preço da energia elétrica aumentou muito e ainda há quem queira privatizar a Eletrobras. Vamos seguir aqui com outros temas. Deixa eu ver aqui. Conjuntura. Indulto a Daniel Silveira, né? Interessante. Certo ou errado? Errado para 45, certo para 30. Perdão do Bolsonaro ao seu deputado que ameaça lá o Supremo Tribunal Federal é um erro para a maioria dos brasileiros. Então tá aqui. O perdão a Daniel muda suas chances de votar em Bolsonaro? Continua votando 28, continua não votando 45, aumenta as chances de votar para 7, diminui as chances para 12, né? Aí tem tema Lula e o aborto, que é algo que pode vir a prejudicar o ex-presidente Lula, caso o Bolsonaro explore essa baixaria. Lula não disse ser favorável ao aborto, disse que esse é um tema de saúde pública, então acho que é um erro aqui da pesquisa, na minha opinião. Enfim, e evidentemente mais a questão dos evangélicos ali. Confiança na urna eletrônica, 40% confiam muito, 35% confiam mais ou menos, 22% não confiam, né? É o estrago promovido pelo Bolsonaro com essa campanha contra o sistema eleitoral brasileiro. Hábitos de mídia, interessante. Como os brasileiros se informam sobre política. TV 43%, 23% redes sociais, 18% outros, 12% sites, blogs, portais de notícias e 4% não se informam sobre política, né? Como se informa aqui, ó, o peso da opinião dos familiares, 8%. Por isso que esses grupos de WhatsApp são tão perigosos, né? Enfim, e outras coisas aqui. Então vamos lá. Olha que interessante aqui. Redes sociais, olha que curioso, redes sociais vencendo, na verdade, a TV entre os jovens e perdendo para a TV entre os mais velhos. Então aqui são dados que interessam mais a nós que produzimos conteúdo, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Perfil da amostra, 53% feminino, 47% masculino. Perfil por idade. E aqui a gente tem o perfil por renda, regiões, etc. e tal. Vamos parar aqui já com os slides, volto aqui para vocês, para dizer, bom, há uma chance real de vitória em primeiro turno, 46-44 no cenário 1 e no cenário 2, e 50% a 33 no cenário 3, que é sem Ciro Gomes, 50% a 38, que são 33 do Bolsonaro e 5 do Dória sem Ciro Gomes. Então Lula está muito perto de uma vitória em primeiro turno. Importante que as pessoas saibam disso e possam intensificar o seu trabalho para livrar o Brasil de vez do fascismo, né? Agradeço a todos, peço inscrições aqui na TV 247 e até a próxima pesquisa, né? Já que a gente tem feito análise de todos os levantamentos eleitorais. Parabéns à Quest por esse trabalho. Grande abraço, até a próxima.